Como vai, minha gente querida? Eu queria compartilhar com você um texto que me chamou muita atenção nesses dias. Um texto que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, verso 4 e 5. Acompanha comigo aí. Diz assim: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Confesso para você que existe uma preocupação em mim, que já percebi em alguns que proclamam o Evangelho, que é não transformar o texto bíblico em uma literatura de autoajuda. Aquilo que possa massagear o ego ou até mesmo trazer um discurso muito superficial, sabe? Muito sem nenhum tipo de comprometimento. Aquela coisa que serve para um momento exato, específico e exclusivo, mas que não traz nenhum tipo de compromisso posterior, não traz nenhum tipo de transformação, de mudança de mentalidade e comportamento. A Bíblia é o anúncio da boa notícia, o Evangelho é isso, é um anúncio da boa notícia que, consequentemente, denuncia as más obras cometidas pelos seres humanos. É uma literatura de confronto, é para a gente se confrontar. E por que eu comecei falando isso nesse texto? Porque esse texto está dizendo para a gente começar a examinar os nossos próprios atos, as nossas atitudes, para que assim sendo, nós nos orgulhemos e paremos de comparar um com o outro. Você percebe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, assim, olha, a carga que é sua e não é comparada de ninguém. Então, quando você olha o fulano carregando uma determinada carga e diz: eu não teria a força do fulano para carregar aquela carga, e você vive nesse status de comparação, do tipo, o fulano é muito forte, o fulano tem grande capacidade, o fulano é muito poderoso, o fulano é o... Mas na realidade, você vive uma experiência e nessa experiência a sua força e o que você tem para desempenhar diante da sua força é exatamente dentro dos seus parâmetros. Consequentemente, você não é o fulano. Lembra de mamãe dizendo isso? Você não é o fulano, você não é o ciclano. Lembra dela dizendo isso? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, pare de se comparar. Porque se você vivesse o que o fulano está vivendo, você teria a força dele. Se você estivesse passando pelo que o fulano está passando, você conseguiria passar pelas etapas que ele está passando. Pelo que ele conseguiu, pelo que ele conquistou, pelo que ele amadureceu dentro desse processo. Portanto, todas as vezes que você se compara, você nada mais, nada menos está vivendo um processo de autossabotagem, deixando de se experimentar e de se orgulhar pela força que se tem, pela capacidade que lhe foi concedida e, consequentemente, não fazendo uso disso, você nada e morre na praia. Então, quer fazer o seguinte? Para de comparar com quem está do teu lado nadando e que talvez está 3 metros à frente, porque talvez ele só puxou o fôlego um pouco mais e aí conseguiu dar esses 3 metros à frente. Mas lá, mais adiante, você vai conseguir estar um pouco mais adiante do que ele. Consegue entender? Consegue entender que os parâmetros que nos faltam são os parâmetros do nosso espelho? Por isso, Paulo está dizendo, examine os seus próprios atos, examine a você mesmo, olhe para dentro de si, olhe para a capacidade que lhe foi concedida, olhe pela soma das vitórias que você já conquistou, por tudo que você já passou, e pare de se comparar com fulano, com ciclano e com beltrano, até porque você só conhece partes da história que ele permitiu lhe contar, ou que ele postou em alguma rede social. Você não consegue entender e saber da história na inteireza. Tudo que ele sofreu, calado, o choro, que foram absurdos às vezes, em diversos momentos e tempos, você não sabe disso. Portanto, cada um carregue o seu próprio ato, ou melhor, examine o seu próprio ato, para que assim consiga desenvolver e ter força para as suas próprias cargas. Você não é o fulano, você é alguém que tem e passa pelo que passa.
porque tem força suficiente dentro de si para seguir em frente. Quer um conselho? Pare de colocar força em tudo e em todas as coisas. Vá para objetivos que são objetivos específicos. Contenha a sua força, porque força armazenada consegue ser força exercida e potencializada para os momentos específicos e para os eventos que são eventos que demandam o nosso total apreço, nossa total dedicação. Que Deus te abençoe.